Olá, sejam muito bem-vindos! O vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ser mais produtivo, seja no seu trabalho, seja nos seus afazeres domésticos, na sua vida em geral. Vamos lá? Eu sou Camila Diniz e esse é o Momento Gente e Gestão. Vamos direto então à primeira dica. A minha primeira dica é: relacione todas as tarefas que você precisa fazer. Defina quais são importantes, quais não são importantes, não vão te agregar valor nenhum. E defina aquelas que são urgentes. Fazendo essa definição, elimine todas aquelas tarefas que são urgentes. Por vários motivos. Porque se essa tarefa já é urgente, ela provavelmente tem ali um risco iminente de te causar um grande prejuízo. E segundo, se você não focar nessa tarefa que é urgente e fizer outras tarefas, essa tarefa aí que você está postergando, procrastinando, inclusive nós já falamos sobre isso, vai aparecer aqui um card para você. Quando você faz isso, você não consegue focar na tarefa que você está fazendo. E com isso, aquela tarefa que você deveria estar se dedicando, você não dedica, você não dá a atenção devida. Por quê? Porque você está se preocupando com aquela tarefa que é urgente. Então, elimine todas essas tarefas. Comece pelas tarefas que são urgentes. Quando você fizer isso, você vai conseguir se dedicar melhor às tarefas que realmente demandam a sua atenção e vai começar a obter bons resultados com isso. Outra dica que eu tenho para te dar é: analise essas tarefas aí, aquelas que se tornaram urgentes, que tiraram aí o seu sossego. Por que elas se tornaram urgentes? Elas demandam de fatores externos ou são fatores que você mesmo poderia ter impedido que acontecesse? Quando você faz essa análise, você começa a se preparar para que essas coisas não te atrapalhem mais, não se tornem mais tarefas urgentes. Uma outra dica é: faça um cronograma das suas tarefas, mas faça um cronograma que seja tangível. O que é isso? Faça um cronograma que não seja impossível de você cumprir. Às vezes você faz aquele cronograma, você enche de coisas e aí você fala: nossa, viajei na maionese, Como eu achei que eu iria conseguir fazer tudo isso? Não adianta fazer um cronograma que você não vai conseguir cumprir. Então, assim, faça um cronograma e deixe alguns intervalos no meio, deixe algumas folgas. Por quê? Porque tem atividades que podem haver ali imprevistos. E você pode não ter tanta certeza de como lidar com esses imprevistos. Podem ter situações que são externas, você não tem como prever, não tem como controlar, Então você, quando deixa uma folga entre uma atividade e outra, você consegue executar todas elas com mais tranquilidade. É super importante você definir uma ferramenta. Qual mecanismo você vai utilizar para criar esse cronograma, para fazer essa agenda? Então, assim, pode ser a velha e boa amiga agenda de papel, A agenda que a gente realmente escreve ali com a caneta. Se você, gosta de outros meios mais modernos, por exemplo, você pode usar aplicativo, Tem diversos aplicativos aí que você baixa no celular, você cria seu cronograma, ele te dá lembretes, Então existem várias formas. Existe a própria agenda eletrônica, é uma agenda que você também pode levar com você no seu celular. Eu, Camila, sou mais a moda antiga, Eu tenho mais habilidade em escrever, então eu gosto de escrever. E assim, outra dica, se você também gosta de escrever, use caneta colorida. Eu sou a doida aqui em casa, O meu marido sabe, inclusive ele está me ouvindo, Tá acompanhando, ele sabe que eu sou a doida da caneta e do post-it colorido. Então tem post-it colorido colado lá no espelho do quarto, dentro do meu guarda-roupa. Se você abrir a porta, você vai ver que tem post-it colado. Por quê? Porque essa é a ferramenta, esse é o mecanismo que eu desenvolvi, que eu adotei pra mim e pra mim funciona. Se para você funciona a agenda do celular, use a agenda do celular. Se para você funciona o aplicativo, o post-it, a agenda impressa,
Enfim, use a ferramenta que vai funcionar para você. Cuidado, essa é a próxima dica. Estar sempre ocupado não significa ser produtivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Muitas vezes você tá sempre ali ocupado, tá sempre fazendo coisas. Mas essas coisas aí que você tá fazendo, você tá tendo resultados? Você realmente está sendo produtivo? Se chegar no final do seu dia e você conseguir contabilizar e dizer fiz isso, aquilo, né? E tive bons resultados, ok. Se não, cuidado, meu amigo, isso não é ser produtivo. Outra dica é, como que é a sua rotina? É importante que na nossa rotina a gente também tenha momentos leves, momentos descontraídos, né? Tudo que é muito pesado, tudo que é radical, né? Principalmente quando a gente fala de mudanças, né? Agenda muito radical. Tudo que é muito radical, tudo que é pesado, a gente se cansa logo, a gente abandona. Então não adianta nada ser radical ou fazer coisas em excesso. Nós podemos aí tirar como exemplo a dieta. Quem nunca fez uma dieta na vida, né? Mulheres, principalmente, vão entender muito bem esse raciocínio. Às vezes você é tão rigoroso, você cria um cronograma para fazer diversos exercícios, caminhada, vai para academia, faz aquela dieta rigorosa, passa vontade, às vezes até fome, né? Faz todo aquele processo super rigoroso. E aí chega uma hora que junta a fome e a vontade de comer e você quer sair comendo tudo. Você come lanche, você come chocolate, se sobrar na sua reta, até o reboco da parede você come. E aí o que acontece? Você perde tudo o que você investiu. Você perde o tempo que você dedicou, todo aquele estresse que você teve, né? Porque você fez em excesso, você fez de maneira radical, você perde. E aí você fica frustrado porque você se esforçou, é como aquele ditado, né? Você nadou e morreu na praia. E o nosso dia a dia, o nosso cronograma, a nossa rotina, ela não é diferente. Então tome cuidado. Medidas excessivas e radicais só vão te atrapalhar. Uma outra dica que pode parecer bem boba, mas é muito importante. Durma bem, coma bem e beba bastante água. Às vezes você pode falar, Camila, você não conhece a minha rotina, não tem como, eu não tenho tempo. Eu acredito que tudo o que a gente quer de verdade, a gente dá um jeito. E quando a gente não quer tanto assim, é fácil arrumar uma desculpa, não é? Então, tudo que a gente quer de verdade, vai existir um preço. E aí a gente tem que decidir se realmente a gente quer pagar esse preço. O quanto você realmente quer isso para sua vida? Analise. Veja, se vale a pena, pague o preço e colha depois o resultado. Afinal de contas, para tudo tem um jeito, só para morte, que eu acho que ainda ninguém descobriu, não é verdade? Uma outra dica é, analise em quais horários você costuma ser mais produtivo. E aí eu vou contar uma experiência minha mesmo para vocês, né? Existiram algumas épocas da minha vida, principalmente se é um momento assim de maior ansiedade, que por muitas vezes chegava à noite, na hora de dormir, deitava ali a minha cabeça no travesseiro, era como se eu tivesse pego um fio e ligado diretamente ali na tomada, né, no 220. Começavam a vir pensamentos e ideias e vários insights que realmente eram muito bons e me ajudavam demais no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu começava a ter respostas, eu começava a ver as soluções de diversos problemas que eu tinha para enfrentar. E aí, por muitas e muitas vezes, eu levantava da cama, eu tinha que fazer anotações porque eu não queria perder, né, aquela ideia. E por muitas vezes eu pegava o celular e eu acessava a internet para confirmar informações, confirmar dados, abria e-mail para ler e para responder. E isso aí não estava sendo bom para mim. Por quê? Porque chegava no dia seguinte, eu estava quebrada, eu estava com sono, eu estava cansada, mas eu não queria perder aquela oportunidade. Então, o que eu observei?
Isso acontecia comigo nos momentos em que eu estava relaxada. E aí eu pensei, por que não fazer isso durante o dia, né? Quando eu estou acordada? Pelo menos eu vou dar aquela oportunidade, né, para o meu cérebro trabalhar, para ter aquele brainstorming e quando chegar de noite, eu vou poder descansar. E aí o que eu fiz? Eu passei durante o dia, às vezes eu nem precisava deitar na cama, não precisava deitar em lugar nenhum. Eu só dava uma oportunidade, fechava os meus olhos, relaxava e deixava com que esses pensamentos viessem, eu deixava com que todos esses insights viessem na minha cabeça. E aí uma outra dica importante, né, já acompanhando aí esse raciocínio, tenha bloco de notas, né, ande com uma caneta ou até, né, a facilidade do celular, dos smartphones que a gente tem hoje, tem ali um bloco de notas dentro do seu smartphone onde você possa fazer essas anotações. E o resultado? Funcionou para mim. Hoje eu dou essa oportunidade para os insights virem na minha cabeça e aí quando chega a noite, na hora de dormir, eu consigo deitar na minha cama e ter o meu sono merecido. E uma outra dica, conforme você for finalizando essas tarefas, vá riscando elas. Se você quiser usar uma caneta vermelha, por exemplo, use, risque. E quando chegar no final do dia, no final da semana, comece a voltar às páginas e observe quantas atividades você conseguiu riscar, quantas atividades você conseguiu finalizar. Se você conseguiu fazer um bom cronograma e realmente conseguiu ser uma pessoa mais produtiva, você sempre vai finalizar o seu dia, a sua semana, com aquele ar de satisfação, né? Aquele ar de, poxa, finalizei, consegui, fui uma pessoa mais produtiva. E aprecie tudo isso porque você merece. E se por acaso você não conseguiu, você viu que ficaram muitas atividades para trás, porque uma ou outra pode ser que fique mesmo, tá tudo bem, né? Reprograme, não deixe com que ela se torne urgente, reprograme. Comece a analisar, né, o que foi que ocasionou o atraso dessa atividade, por que você não conseguiu concluir. Quando você fizer esse levantamento, você vai começar a observar e aprender quais outras técnicas você precisa absorver, o que é necessário, o que está faltando para você conseguir finalizar todas as tarefas que você programou, ok? Gostou desse vídeo? Então, mais uma vez, não esqueça, deixa aqui o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Até a próxima, um beijo, tchau, tchau!